esta questão desta comunidade LGBT surge em função da evolução, ou seja, da imitação que chama-se de globalização, né? O fenômeno da globalização, que é a imitação de culturas alheias. Portanto, eles também reivindicam esta questão, como é que eu diria, esta questão dos direitos iguais, a descriminalização ou a discriminação. Portanto, não acha que estão, noto que os posicionamentos são mesmos, estão a ser discriminadores desta prática que eles entendem ser direito de escolha de personalidade para fora? Eu pergunto, se fosse com um familiar vosso próximo, se fosse com os filhos, que posicionamento teria? Bem, primeiro é que, tanto isso aqui são mimos que a sociedade dá aos seus cidadãos. Quando há tanto mimo, depois chega-se nessa situação. Não digo que desta água não beberei, mas na minha família particularmente, se surgir alguém com esse desvios de comportamento, Deus que me perdoe, mas ele vai ter que merecer punição. Sim, o tratamento devido. Mas há uma influência digital, desculpa, Dr. Feca, recentemente entrou em colisão com o pai e foi lá para esta pública dizer que durante a sua infância passou dificuldades. Acho que eu não poderia citar aqui o nome, se calhar os telespectadores conhecem a quem eu estou a me referir. E depois o pai aparece para dizer que não, ela esteve bem sempre e outros que o crescimento dela também testemunha de ouro. Sua justificativa vem para dizer praticamente a decisão da sua orientação esteve na base disso. Pai, por simplesmente por causa da sua decisão de orientação sexual, cortou os laços com uma atitude positiva, porque repreende ter uma filha ou um filho com uma orientação sexual desvirtualizada, porque isso vai se tornar um padrão da família. Se estiver no nosso seio, que estão os menores de idade que seguem esse filho, também podem optar por essa via. Daí que a gente está a defender que o povo africano, particularmente nós angolanos, não temos essa cultura. Isso não faz parte de nós, não é nosso mundo. Nós podemos seguir sim a globalização, mas existem limites. Esse elemento, isso é uma aberração. Isso não pode existir em Angola. Doutor Coutinho, quer dizer que o que está a ver é subalternação culturais. O pior disso é que algumas televisões, não é isso, de renome até, dão espaço para essas pessoas. Chegam ali, cantam. Falam mesmo da própria orientação sexual, que é uma vida boa, me sinto feliz assim. Mas há uma coisa, Dr. Feca. Sim. Durante esses poucos anos que eu tenho, estou lá nos 30 e tal, mas eu nunca vi alguém com uma orientação sexual do gênero, destas comunidades, com 70, 80 anos aqui em Angola, nunca vi. Nunca vi. Se tem alguém com 40, também nunca vi. Nunca vi. É difícil isso, só para dizer. Eu começo o furor da juventude, que depois quando ter uma certa idade, depois recua, e recua não estás a fazer nada. Agora, quando você colocar a mão na consciência, já destruíste uma comunidade que te arrastava. Aí está. Quando a Europa, os europeus defendem a homossexualidade como um valor, ok. Mas o que é mais aberrante? É ser polígamo ou ser homossexual? Os europeus não concordam com a poligamia. Dizem que um homem para uma mulher, ok. Mas o que mais arrepia a consciência? É a homossexualidade ou a poligamia? Eles não aceitam a poligamia, que é do africano, mas por força do cristianismo e do ocidente, o africano reduziu os índices da poligamia. Hoje o africano já não abraça tanto a poligamia, pode até ter uma relação oficial e outras concubinas por aí, mas não assume como tal. Mas o europeu assume esta vida da homossexualidade em asta pública. Em resposta da questão que me foi colocada, um parente meu que tiver este comportamento, se tiver um parente
está a nos acompanhar saiba já, e ele conhece como é que a nossa família é, vai ser colocado no devido lugar, vai merecer, vai lhe ser retirado todos os direitos da família, não vai fazer qual é a mensagem, qual é o valor que vai passar para a nossa família? Esse não tem espaço, não tem lugar. Desculpe-me o radicalismo, mas para esse tipo de comportamento, o tratamento tem que ser também implacável. Porque eu não consigo acreditar. Quando se dá surra, zungueiras, dá-se surra aos jovens que reclamam direito, mas para esta pouca vergonha tem o apadrinhamento da polícia e por aí em diante. Não, isso punge o coração e não podemos estar indiferentes ou estar solidários com esse tipo de atitude. Se calhar Sim, estamos já na reta final. Sim, Pode prosseguir. A grande questão é o que é que eles acrescentam de sociedade, de valor, de importância. Zero. É só problemas. Portanto, aqui é para contrariar a vontade divina de que o homem deixará mãe e pai, unir-se à sua esposa e ambos formarão uma família para procriarem. Esses não procriam. Isso é uma obra satânica. Acho que E para além de não procriarem, querem criar filhos. Se você desistiu de ter uma esposa, vais ter um filho para criar, para quê? Com que fim? Qual é amor? Com qual amor vais criar essa criança? Uma última questão. Tendo em conta que as leis são feitas para salvaguardar, melhorar a vida a condição das vidas dos cidadãos, para beneficiar o cidadão, como é que se explica este facto de o governo ter aprovado uma lei esta comunidade, tendo em conta que o professor Coutinho diz que esta lei ou esta comunidade não traz ganho nenhum essa sociedade angolana? É que podemos entender este paradoxo. Se nós entendermos, nós não temos um governo interessado com o povo. Se tivéssemos um governo interessado com o povo, isso ele teria que trabalhar para, ao invés de termos mais casas de bebidas, teríamos mais casas de leitura. Ponto muito importante. E ao dar espaço a esta comunidade, querem fazer parecer ou trazer uma realidade diferente da nossa cultura, isto para termos uma comunidade, mas uma comunidade, não é isso? E a meu ponto de vista, dentro da mesma comunidade, teríamos um potencial angolano para trabalhar na comunidade de angolanos com pensamento positivo. Porque, de novo, nunca acrescentam. Praticamente não trazem nada de valor. Orfeca. Sim. A lei é feita pelos homens para os homens. Na feitura das leis, uma equipa de trabalho. Sociólogos, psicólogos, juristas, antropólogos, para legislar em função do comportamento da comunidade humana. A lei dificulta a vida do cidadão. A lei tem que estar de acordo com os anseios da sociedade. A primeira provam várias coisas. Quando lhes por que eles aprovaram essa lei? Porque muitos dos filhos dos nossos são homossexuais, são lésbicos, foram estudar nas Europas e trouxeram esses vícios, esses maus comportamentos da Europa. Como são filhos deles e não têm como expulsá-los, criaram uma lei para descriminalizar esse tipo. Os filhos tornaram-se homossexuais, os seus pais também são homossexuais e agora legitimaram apenas para a salvaguarda dos interesses dos seus parentes. Só isso, tem outra conversa. Posso contrário, essa lei não. A lei surgiu porque deram conta que os seus filhos, os seus sobrinhos que foram estudar nas Europas trouxeram esses maus hábitos de lá. Nós não tínhamos esses comportamentos. Tanto veio de fora e vieram apenas para legitimar. Mas está errado, completamente errado. E aqui, eu falar
dou e bato vénia ao presidente Vladimir Putin, porque na Rússia esse tipo de brincadeira não existe. Falemos mal do que quisermos sobre a Rússia, mas o Putin e a Igreja Ortodoxa, brincadeira. Portanto, a Igreja Católica Romana, por vezes, consegue se posicionar em relação a esse tipo de atitude, mas a Igreja Ortodoxa, na Rússia, se o governo der conta que você anda com este tipo de comportamento, você está mesmo feito ao bife, para lá como se ousa dizer. Né? Muito bem. Senhora, tem 30 segundos para darem os. Eu vou recuar ao primeiro tema que nós falamos sobre a visita do presidente para os Estados Unidos. Dizer aos angolanos que é mais um feito para Angola, mais um marco histórico, mas não criamos ilusões. Vamos esperar e fizemos votos de que de lá saiam coisas positivas e venham se repercutir na vida do povo angolano. E por outra, solidarizar-me às populações que estiveram ou foram afetadas pelas as últimas enxurradas, fazer voto de que o governo angolano venha dar uma olhada para essas populações, ajuda, venham sair dessa aí. Portanto, a vida seca.